O próximo assunto que nos cabe comentar nós estamos falando de coisas novas e nós vamos comentar então sobre os avanços na terapêutica da tuberculose no ano de 2010, o que há de novo, o que há de perspectiva e uma retrospectiva histórica daquilo que foi feito nos últimos 60 anos em termos de tratamento dessa doença. Se nós fôssemos verificar e analisar, conforme se verifica nesse gráfico aqui colocado, nesse slide, em termos de tratamento da tuberculose, para aqueles que são afetos à especialidade ou interessados nesse assunto, nós vamos ver que não há nada de novo. Não há nada de novo até o momento sendo utilizado. Quando nós verificamos, por exemplo, o chamado grupo 1, ou chamados medicamentos de primeira linha, que são os medicamentos orais, representados pela rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. O chamado grupo 2, ou os medicamentos ditos injetáveis, representados pela streptomicina, canamicina, amikacina, que é o seu análogo, e a capreomicina. São medicamentos todos com mais de 30 anos de utilização no mercado e em esquemas de tuberculose. O chamado grupo 3, que é o grupo dos derivados da quinolona, compostos basicamente pelas que têm ação no Mycobacterium tuberculosis, a ofloxacina, a levofloxacina, a moxifloxacina e a gatifloxacina, que, como todos nós sabemos, foi retirada do mercado pelos casos de óbito decorrentes de disglicemia não relacionadas à tuberculose. No entanto, pela sua ação reconhecida bactericida importante em relação ao Mycobacterium tuberculosis, a gatifloxacina tem sido objeto de ensaios clínicos para tratamento específico de casos de tuberculose em pacientes não diabéticos ou com nenhuma disglicemia. O chamado grupo 4 são chamados medicamentos de segunda linha, compostos pela etionamida ou seu análogo a protionamida, a cicloserina e seu análogo a terizidona, e o ácido paramino salicílico, que é um velho medicamento que antigamente foi usado durante muitos anos no Brasil, em comprimidos, uma coisa bastante desagradável, e hoje o PAS, pela sua ação bactericida, o seu não uso depois de longo tempo em grande parte do mundo, ele é formulado comercialmente em forma de sachê dispersíveis de 4 gramas, permitindo uma utilização mais, digamos assim, adequada em casos multiresistentes em esquemas individuais de tratamento. E o chamado grupo 5, que são aqueles fármacos chamados ditos de reforço, com ação menos potente, como, por exemplo, altas doses de isoniazida, que tem sido objeto de alguns ensaios clínicos no primeiro mundo, a clofazimina, que foi utilizada durante muito tempo. Nós, inclusive, a utilizamos no Brasil até 2005, quando interrompemos esse uso por recomendação da Organização Mundial da Saúde, e a tiosemi-carbazona, que praticamente não é mais utilizada no mundo, depois dos óbitos e dos casos graves de efeitos adversos. Se nós formos fazer uma retrospectiva histórica, isso é interessante para que nós entendamos o momento novo que nós estamos vivendo em relação à terapêutica, nós nos reportaríamos ao primeiro ensaio clínico publicado para tratamento de tuberculose, que foi aquele pelo British Medical Council em 1947, com a utilização da streptomicina. Nessa ocasião, o que os estudos, digamos assim, queriam responder é a utilização de uma monoterapia, paciente tratado e não tratado, e tempo de tratamento. Então, nessa ocasião, já se respondeu a primeira inquietude em relação ao tratamento da tuberculose: monoterapia não pode. Monoterapia, até hoje, nós estamos falando de 70 anos depois, continua sendo uma verdade. A tuberculose não é uma doença que nós busquemos tratar com um único fármaco de maneira, digamos assim, quase que milagrosa e tal. Não é esse o objetivo. O objetivo hoje, nós vamos começar com um objetivo e vamos concluir com o mesmo. Nós buscamos esquemas de tratamento que sejam mais curtos, melhores associações, com menos efeitos adversos e maior efetividade. Então, esse é o primeiro ensaio clínico publicado em 1948. O segundo ensaio clínico já foi aquele que associava, publicado em 1952, que associava isoniazida, streptomicina e PAS. Então, quando nós comparamos os resultados, como nós podemos ver por esse slide, em termos de negativação percentual, quantos por cento de culturas estavam
negativas ao final do terceiro mês de tratamento, comparou-se com isoniazida isoladamente, com streptomicina mais PAS e com isoniazida mais streptomicina, revelando, obviamente, um resultado melhor quando se associou 2 fármacos bactericidas como a isoniazida, que é um fármaco altamente bactericida, de ação imediata, verdade essa que permanece até hoje, mais a streptomicina. O terceiro ensaio clínico interessante, também publicado no início da década de 60, ele já tinha um objetivo bastante interessante, revelando que a duração do esquema terapêutico está diretamente relacionada à efetividade do tratamento, ou seja, quanto mais longo o tratamento, maior a possibilidade de cura e menor a possibilidade de recidiva. Então esse é um estudo também seminal, publicado pelo British Medical Council, mostrando a duração ótima de uma terapia e aí comparando em termos de taxa de recidiva, tratamento de 6 meses, de 12 meses e de 24 meses, mostrando que quanto maior o tempo de tratamento, menor a taxa de recidiva. É claro que nessa ocasião esses esquemas eram feitos apenas com a associação de isoniazida e PAS, que absolutamente está longe de ser a associação ideal.